Nossas saudações aos internautas do blog do Edson Silva, neste início da nossa conversa de final da manhã, para atualizarmos o noticiário político e administrativo nacional e no estado do Ceará. Nós contamos nesta conversa com a participação da nossa colega de redação, a estagiária Letícia Caracas, que nos atualiza já todos os informes do blog do Edson Silva do dia de hoje, os destaques também do dia de ontem e o material nacional nos sites dos principais jornais e informativos nacionais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham os nossos destaques desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro. E vamos iniciar com a atualização do nosso blog feita ontem. É sobre um projeto de lei do deputado estadual André Fernandes. Ele quer a redução de 50% da remuneração do governador, de deputados, vereadores e outros. Está na pauta da sessão ordinária da Assembleia Legislativa Cearense desta quinta-feira a seguinte matéria: o projeto de lei número 21/2021 dispõe sobre a redução da remuneração do governador do estado, do vice-governador, dos deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários estaduais, secretários municipais e seus respectivos assessores em 50% enquanto durar os efeitos das medidas que impuseram as restrições às atividades de comércio, proibições de realização de eventos sociais e da outras províncias. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará decreta, artigo 1º, fica reduzido em 50% a atual remuneração do governador do estado, vice-governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários estaduais, municipais e respectivos assessores, enquanto durar os efeitos das medidas que impuseram restrições às atividades de comércio e também eventos sociais no estado do Ceará. Os recursos públicos que deixarem de ser empregados nos pagamentos indicados nesta lei em decorrência da redução nela prevista serão integralmente revertidos em favor daqueles que trabalham, primeiro, em casas de eventos, em buffets, em locadores de geradores de energia, com iluminação e sonorização, com bandas, decorações, registros fotográficos, filmmakers e realização de cerimoniais, com coquetéis, na produção de bolos, doces e chocolates, como vales para eventos e em qualquer setor do comércio, inclusive aqueles que desenvolvem atividades consideradas não essenciais e que, de alguma forma, tenham sido prejudicados pelas medidas restritivas impostas pelos poderes executivos municipais e pelo Poder Executivo Estadual. Segundo, a medida prevista na lei tem como objetivo amenizar os impactos causados àqueles que trabalham ou sobrevivem da realização de eventos no Ceará e que se encontram impossibilitados de exercerem suas atividades laborativas. Terceira, a redução que trata desta lei não atingirá os integrantes das secretarias municipais e estadual de saúde. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Muito bem, Letícia. Esse é um projeto demagógico. É até discutível do ponto de vista legal. Por exemplo, os subsídios dos deputados estaduais, dos vereadores, são determinados pela própria Constituição. Eles dizem respeito a percentuais que recebem os deputados federais e senadores. Então, se o subsídio é decidido, é determinado por dispositivo constitucional, jamais uma lei ordinária poderia alterá-lo ou poderá alterá-los. Então,
é um projeto demagógico, sem muito sentido, mas que vai na linha de vários outros apresentados desde o ano passado, quando nós começamos a sentir as consequências da pandemia do Covid-19, do coronavírus. Foram apresentados uma infinidade de projetos, das mais diversas lavras, mais com o sentido político para atrair a atenção dos eleitores daquele propositor, do parlamentar ou da parlamentar que estivesse apresentando. De real mesmo, para atender às necessidades, ainda que em parte da sociedade, só as medidas concretas que foram adotadas pelo próprio Executivo, algumas delas com base em decisões evidentes do Poder Legislativo, como, por exemplo, a abertura de crédito especial para a compra de vacinas, como, por exemplo, a decretação da situação de emergência, de calamidade pública, como agora a Assembleia hoje pode estar votando um novo decreto legislativo proposto pelo governador Camilo Santana, prorrogando esta situação da calamidade pública no estado do Ceará por mais 6 meses, para permitir que o estado e os municípios tenham mais mobilidade com os recursos orçamentários que são determinados. No caso de uma situação de emergência, de calamidade pública, aí não, eles podem gastar de maneira diferente que está estabelecida no orçamento público anual. Não precisa de fazer, em determinadas ocasiões, licitações e por aí vai. Fora isso, propostas no Legislativo são mais para o campo como se diz, fazer política. O propositor tirar proveito, demagógico, até que enfim a palavra saiu. É mais para o campo da demagogia. As propostas legislativas no campo de socorrer a população está exatamente para atender o interesse demagógico dos seus propositores, Letícia. Os destaques do nosso blog atualizado hoje é sobre também Marcelo Crivella, o ex-prefeito do Rio de Janeiro. Ele vira réu, acusado de corrupção. Ele é acusado de participar de um esquema de recebimento de propina para beneficiar empresários. Essa é a história do Marcelo Crivella, nós tratamos dela aqui desde o ano passado. O ex-prefeito do Rio de Janeiro foi afastado do cargo poucos dias antes do encerramento do seu mandato, foi preso, passou o final do ano em prisão domiciliar, experimentou o constrangimento de ter que ter uma decisão judicial para permitir que ele fosse acompanhar o sepultamento da mãe, porque neste momento, ou naquele momento, ele estava em prisão, embora que já domiciliar naquela época. O ex-prefeito Marcelo Crivella, como nós dissemos na oportunidade, teve um fim político demagógico, ou melhor, triste, muito triste, porque não teve oportunidade, além de perder a reeleição, não teve a oportunidade sequer de transmitir o cargo. Chegou ao 31 de janeiro preso, último dia do seu, 31 de dezembro, último dia do seu mandato, preso, gerando um constrangimento muito grande, não apenas para o seu partido, mas para a Igreja Universal, da qual ele é um dos integrantes. Infelizmente, ele, como outros políticos do Rio de Janeiro,
deram péssimos exemplos para a política nacional e chegam ao fim em situações melancólicas, alguns presos, como foi o caso dele. É evidente que nós estamos falando de fim melancólico, mas isso não significa dizer que ele não possa ressurgir na política. Quem sabe, em 2022, ele pode até ser candidato a deputado federal, se até lá não tiver sido condenado nos processos que já começa a responder por conta da malversação de recursos públicos na administração da Prefeitura do Rio de Janeiro, Letícia. Outro destaque do nosso blog atualizado hoje é sobre a investigação de vazamentos de dados de ministros do STF. É solicitada pela Corte. A determinação foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes após os ministros tomarem conhecimento de que as informações pessoais estão sendo comercializadas ilegalmente, né? Esse vazamento de dados, né, foi após o maior vazamento de dados no Brasil. Mais de 220 milhões de vazamentos de dados aconteceu aqui no Brasil. Então, essas informações pessoais dos ministros foram vendidas e estão sendo comercializadas ilegalmente. Outro destaque do nosso blog é sobre o novo líder do PSL na Câmara dos Deputados. Foi escolhido Vitor Hugo como novo líder do PSL. Ele ressaltou que foi responsável por articular a saída do PSL do bloco que apoiava o candidato Baleia Rossi na eleição presidencial da Câmara Federal, o que contribuiu para a vitória do candidato Arthur Lira, que venceu na segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Letícia, aproveitando essa informação da escolha do líder do PSL, eleição da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, enfim, das duas casas do Congresso Nacional. Muito bem. O Ceará, em várias oportunidades, não tantas, mas em algumas oportunidades, chegou a presidir, a ter um seu deputado presidindo a Câmara dos Deputados. Em outras oportunidades, nós tivemos deputados cearenses ocupando o segundo posto mais importante na hierarquia da casa, sobretudo naquela época, onde os integrantes da mesa tinham mais espaços para o trabalho. Nós chegamos a comandar a Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados em duas oportunidades. Uma com o deputado Haroldo Sanford e outra com o deputado Ubiratã Aguiar. Este, inclusive, chegou a ser ministro do Tribunal de Contas da União. Muito bem. Nós chegamos à presidência da Câmara, à Secretaria-Geral da Câmara, e agora nós temos políticos cearenses comemorando a posição de suplente da mesa diretora da Câmara dos Deputados. O Ceará tem um suplente na mesa diretora da Câmara dos Deputados, que é o deputado Eduardo Bismarck, do PDT. É um jovem parlamentar do seu primeiro mandato. Tem lá a sua significação, uma suplência da mesa diretora, mas é muito pouco para se comemorar. Isso significa dizer que nós estamos vivendo um instante muito pobre na política cearense, como de resto na política nacional. Nós deveríamos, sim, estar aplaudindo, se fosse o caso, se tivéssemos lideranças mais expressivas, se tivéssemos uma representação mais significativa, uma posição de destaque, se não a presidência, a vice-presidência, uma das secretarias da Câmara dos Deputados. E não se bater palmas por uma suplência. É muito pouco. O Ceará merece mais.
não vamos aplaudir uma suplência. Vamos aceitar, mas aceitar com reservas. Mas pensar em que o Ceará já teve posições mais destacadas e precisa evoluir na sua conformação de lideranças para que tenhamos outras posições de destaques, não apenas na Câmara, como também no Senado Federal Nós tivemos recentemente 2 presidentes do Senado Federal, 2 presidentes do Congresso Nacional, o senador Mauro Benevides e o senador Eunício Oliveira, mais recentemente. E agora não temos representantes, embora no Senado tenhamos os 3 senadores, como todos os outros estados brasileiros têm. Cada estado tem 3 senadores. E tenhamos uma bancada de 22 deputados federais. É pouco para nós, Letícia. A última atualização do nosso blog fala acerca aqui do município de Fortaleza. Os vereadores ainda não assumiram o comando de algumas regionais. Suplentes aguardam vagas na Câmara de Fortaleza. A casa voltará a ter somente uma sessão deliberativa por semana e o Legislativo ainda aguarda a mensagem do prefeito José Sarto. Enquanto isso, pelo menos oficialmente, as regionais 3 e 11 estão sem seus devidos secretários. Muito bem. Nós vamos aproveitar aqui para fazer um destaque da recuperação do ex-senador Luiz Pontes. Ele é presidente estadual do PSDB. Luiz Pontes foi senador da República, deputado federal, secretário de Estado, é um dos políticos mais ativos, embora sem mandato. Ele passou exatamente 56 dias, quase 2 meses hospitalizado, tratando da Covid-19. Ontem, no final da tarde, os familiares anunciaram o seu retorno à casa e isto foi motivo de aplausos por inúmeros amigos do Luiz Pontes, que é uma figura realmente agradável, é uma figura que faz a política do bem, lembra muito o seu pai, o ex-senador Osíris Pontes, que fez política durante muitos anos a partir do município de Massapê, na zona norte do estado do Ceará. Com esta nota, nós queremos saudar com alegria o sucesso do ex-senador Luiz Pontes. Letícia. Iniciando agora os destaques dos jornais nacionais, iremos iniciar pelo site do Estadão. A primeira manchete que temos é sobre economia. A votação do orçamento limita planos de aumento de gastos públicos do Centrão. Guedes e Ramos almoçaram com líderes do Congresso para definir as prioridades. Apesar de defender o aumento dos gastos, o bloco prometeu responsabilidade fiscal. Outro destaque aqui do Estadão é uma coluna que fala sobre uma reunião do embaixador chinês com os senadores, ele que faz uma oferta de uma nova vacina da Covid-19 traga aqui para o Brasil. E outro destaque é o que é o governo Bolsonaro dominado pelo Centrão. É a política como sempre foi. Ao celebrar com os 2 novos homens no comando do Legislativo, Bolsonaro voltou a escancarar o fato de não ter estratégia nem saber o que quer, além de se reeleger. Agora os destaques do Globo. Em primeira manchete temos que é uma resistência até de aliados que devem barrar Bia Kicis na presidência da CCJ na Câmara dos Deputados. Mesmo os apoiadores de Arthur Lira, eles acreditam que a deputada terá dificuldade de ser eleita pelos futuros integrantes da comissão. Outro destaque do Globo é ministros do STF têm sinalização de que Bia Kicis também não deve presidir a CCJ.
O governo negocia a agenda enxuta de projetos econômicos para aprovação imediata aqui da Caixa Federal. E depois dos cargos e emendas, Bolsonaro cobra a fatura ao Congresso. Entenda a estratégia do governo. Agora os destaques do site da UOL. Em destaque temos sobre diálogos da Lava Jato. Moro retirou o sigilo de ação sobre Lula 1 hora após pedido de Deltan. Conveniente sair decisão hoje, disse Dallagnol, por temer que Lula virasse ministro. O procurador Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro debateram em aplicativo de mensagens levantar o sigilo de uma ação da Polícia Federal em que constava um relatório sobre acervo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Menos de 1 hora e meia após a conversa, Moro fez o despacho, suspendendo o sigilo. A discussão aconteceu em março de 2016, quando o nome do ex-presidente era especulado para assumir o Ministério da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff. Muito bem. Ontem nós não tivemos oportunidade de falar sobre a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao jornal O Estado de São Paulo. A entrevista, de certa forma, ela chama a atenção de todas as lideranças do PSDB. Fernando Henrique demonstra um certo descontentamento com a posição do partido em relação ao governo Bolsonaro e, principalmente, em relação à dubiedade da agremiação quanto às eleições das mesas da Câmara e do Senado Federal, iniciadas na última segunda-feira e concluídas ontem. Fernando Henrique chega a dizer que teme que o PSDB esteja experimentando um ciclo descendente, esteja caindo. Chega a dizer que o partido precisa tomar um rumo. São duas coisas muito fortes, são duas afirmações muito fortes. Repito, o partido precisa tomar rumo, quer dizer, o partido não sabe o que quer. O partido que não sabe o que quer não tem futuro. Não oferece perspectiva de futuro para os seus filiados, para os seus eleitores e para a própria estrutura político-partidária nacional. Um partido em ciclo descendente é um partido que caminha para o seu final. O PSDB já teve momentos importantíssimos na política nacional e aqui também na política do estado do Ceará. Ele chegou à presidência da República em 2 oportunidades. O próprio Fernando Henrique foi presidente da República do Brasil. No Ceará, o seu principal expoente, o PSDB, elegeu Tasso Gereissati em mais de uma oportunidade, sendo que antes de Tasso ser do PSDB, ele foi eleito governador pelo PMDB na época, hoje MDB. Mas o partido também aqui no Ceará está definhando. O partido não teve condições de ter um candidato próprio à prefeitura de Fortaleza. O partido não tem base eleitoral em Fortaleza. O partido é muito pequeno no interior do estado, embora na época em que Tasso foi governador, o partido era o maior do estado. Como, aliás, justifica Fernando Henrique Cardoso quando diz que sabe qual é a força, o tamanho, o quanto o governante pode fazer quando está no exercício do executivo, quando preside a República, quando governa um estado, quando administra uma prefeitura. Ele diz isso claramente. A força do governo é muito grande, não apenas
para eleger os membros das mesas diretoras das suas respectivas casas legislativas, mas para ampliar o partido. O PSDB foi grande, enquanto Fernando Henrique foi presidente. O PSDB foi grande no Ceará, enquanto Tasso foi governador do estado. Hoje o partido é pequeno. E a cada eleição fica menor ainda. Não se sabe que sorte terá o PSDB, mantida as condições eleitorais que tivemos no pleito municipal, isto é, mantido a disputa proporcional, sem as coligações proporcionais, nós não sabemos que destino terá o PSDB. Será que ele vai ter condições de eleger ao menos um deputado federal no Ceará? Será que ele vai ter condições de eleger um deputado estadual ou mais de um deputado estadual sem estar coligado com nenhum outro partido? É difícil. E se antes do prazo final das filiações for constatado que o partido não terá condições de eleger deputados federais, deputados estaduais, aí há uma debandada grande. O partido pode até ficar sem nomes competitivos para disputar cargos na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, já que, em relação ao Senado, praticamente isso já está descartado. A advertência feita pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é merecedora de observação especial de todos quantos hoje fazem o PSDB, porque, afinal de contas, é importante que nós tenhamos no país partidos solidificados, partidos que representem todos os segmentos da sociedade, partidos, enfim, que garantam a sustentação do nosso sistema democrático. Letícia, encerrando, nós poderíamos ver o site do Supremo Tribunal Federal, porque ainda hoje o mundo político está falando muito sobre o pronunciamento que fez o ministro Luiz Fux, presidente da Corte Suprema Nacional, na abertura dos trabalhos legislativos, acontecido ontem em Brasília, no Congresso Nacional. Os trabalhos são do Legislativo, mas nessa oportunidade que o Executivo vai ao Legislativo fazer a sua prestação de contas e também vai ao Legislativo fazer a sua prestação de contas o Poder Executivo. O Legislativo, quando inicia as suas atividades no ano, ele chama os dois outros poderes, ou a Constituição manda os dois outros poderes irem ao Legislativo prestar contas. Letícia. No Congresso Nacional, Fux defende diálogo entre poderes para o fortalecimento da democracia. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, destacou a atuação do Poder Legislativo no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A afirmação ocorreu durante a abertura do ano legislativo no Congresso Nacional, na última quarta-feira, ontem, dia 3, ao lado dos novos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em sua manifestação, Fux lembrou das 222 mil vítimas da Covid-19 e compadeceu-se com a dor de seus familiares. No entanto, o ministro reconheceu que os cidadãos e as instituições do país demonstraram capacidade de resiliência e de superação, e que a Constituição Federal sairá mais fortalecida dessa crise. O Poder Legislativo atuou com brevidade e sensibilidade ao priorizar a ordem normativa em prol da sociedade,
temas da pandemia e do auxílio aos mais carentes, apontou o ministro. Para ele, os poderes do Estado devem construir soluções dialógicas para fortalecimento da democracia constitucional e para o desenvolvimento nacional, com harmonia e independência. Esse pronunciamento foi realmente saudado por muitos parlamentares e pela comunidade jurídica nacional, porque o Supremo Tribunal Federal, representando o Poder Judiciário, tem se mostrado ágil na solução dos problemas que se lhes são apresentados em relação a essa questão da pandemia. Com esse tema, nós estamos encerrando o nosso bate-papo desta quinta-feira, agradecendo a audiência dos internautas do blog do Edson Silva e esperando, com a graça de Deus, estarmos de volta amanhã, neste horário. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos, Edson, a todos que acompanharam os nossos destaques desta quinta-feira. Vocês podem acompanhar mais notícias do nosso blog que são atualizadas diariamente através deste QR Code apontando a câmera do celular de vocês. Espero revê-los no nosso encontro de amanhã. Até lá!